minuto de silêncio no Maracanã. Entre os homenageados, o tricolor assumido e narrador histórico Januário de Oliveira, que morreu aos 81 anos na última segunda-feira. Foi com um dos muitos bordões do narrador que Luiz Roberto abriu a transmissão da TV Globo ontem à noite. Daí o que você queria! Bola rolando, está valendo no Maracanã! No Premier, Daniel Pereira foi além. A minha transmissão será em homenagem ao Januário de Oliveira e sempre que possível eu vou lembrar os bordões desse monstro da comunicação. Dito e feito, jogador caiu. Tá lá um corpo estendido no chão. Quando o Nenê cortou a marcação e bateu com perigo... Sinistro. Muito sinistro, Nenê. Sinistro mesmo foi esse chapéu do Lucas Evangelista. Merecia o gol. Mas ainda estava faltando um bordão, dos mais conhecidos. Aquele que era usado para exaltar o autor de um gol. O Fred é... cruel, muito cruel. A crueldade começou com Fred, passou por Gabriel Teixeira e acabou nos pés do artilheiro. Super Fred! Super-herói é pra isso! E o Fred sabe que é disso! É disso que o povo gosta! Fred chegou a 35 gols na Copa do Brasil e está a um gol de Romário, o maior artilheiro da história da competição. Logo depois do gol, o Super Fred deu lugar ao atacante Abel Hernandes. No primeiro toque na bola, o uruguaio também foi... cruel! Muito cruel, Abel Hernandes! E por muito pouco, o Gabriel Teixeira não fez o terceiro. No fim do jogo, um susto. Lucas Claro e Fabrício Bruno bateram cabeça contra cabeça nesse lance. Os dois voltaram para o campo, mas o zagueiro do Bragantino foi levado para o hospital depois do apito final para exames. Com a vitória por 2-0, o Fluminense avança para as oitavas da Copa do Brasil até se perder por um gol de diferença no jogo de volta na próxima quarta em Bragança Paulista. A gente abriu uma vantagem boa, mas não é o suficiente, né? Tem mais 90 minutos lá na casa deles e a gente vai com tudo. Foi uma noite especial de vitória do Fluminense de Januário de Oliveira, que mais uma vez esteve entre nós. É disso que o povo gosta, cruel! Januário de Oliveira merece todas as homenagens, merecida também a vitória do Fluminense. Uma boa tarde para você. Na Série B, o Vasco pega a Ponte Preta domingo, ao vivo na Globo, às 4 da tarde. O Marquinhos Gabriel deve voltar ao time titular, né? E também recuperado de lesão, o zagueiro Leandro Castan é outro provável reforço no time que está buscando a primeira vitória na Série B. Já o Botafogo joga sábado, às 9 da noite, contra o Coritiba, com transmissão do Premier. E o clube segue se reforçando. O volante Barreto, que estava na Ponte Preta, chega por empréstimo. Já os atacantes Rafael Mouro, He-Man, e Diego Gonçalves fizeram exames médicos e devem ser anunciados em breve. Terceira fase da Copa do Brasil. Felipe Alves não segurou a finalização de Gabriel Dias e Kleber estava esperto no rebote. Ceará 1, Fortaleza 0. O goleiro alegou que foi prejudicado pelo gramado ruim e no fim do primeiro tempo descontou a raiva na grama. Estão alegando que o Felipe Alves cavou um buraco para atrapalhar agora o goleiro Richard, que vai ficar naquele lado do campo. No intervalo fizeram lá uns ajustes no gramado e o Fortaleza até chegou ao empate, mas o gramado não teve nada com isso dessa vez. O Wellington Paulista cabeceou na trave e viu a bola bater nas costas do Richard antes de entrar 1-1. E no Flamengo, o meia Arrascaeta fez mais um teste de Covid e, de novo, o resultado foi positivo. Ele tinha sido convocado pela seleção uruguaia para as eliminatórias, vai ter que cumprir 10 dias de quarentena em um hotel no Uruguai. Já tem mais gols da Copa do Brasil e na nossa série sobre os craques da Eurocopa, o atacante Mbappé, o garoto prodígio da França. Manda no Instagram. Mari, Bruno e o Davi Luiz. Vocês têm alguma atualização? Que história é essa de Davi Luiz no Flamengo?
O Cícero Melo traz as informações, então, do rubro-negro e esse burburinho que o Davi Luiz causou nas redes sociais. Olá, fã de esportes. Se o meia Gerson está muito perto de sair do Flamengo, praticamente negociado com o Olympique de Marselha da França por 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais, só falta o jogador assinar o contrato de 5 anos com o clube francês para o anúncio oficial ser feito. Em contrapartida, uma notícia está mexendo com a torcida rubro-negra nas últimas horas. A TNT Esportes da Argentina está noticiando que o zagueiro Davi Luiz, 34 anos, que está livre no mercado porque seu contrato com o Arsenal da Inglaterra terminou, está próximo de ser um novo reforço para o Flamengo. Vamos aguardar então os próximos dias para ver se esta notícia vai ou não se confirmar. O Flamengo não joga nesta semana. A estreia na Copa do Brasil, que deveria ser ainda durante esta semana, foi remarcada pela CBF porque o Flamengo tem vários jogadores convocados para as seleções brasileiras. São 3 na seleção principal do técnico Tite e 2 na seleção olímpica. Os jogos contra o Coritiba, estreia do Flamengo na terceira fase da Copa do Brasil, passaram então o primeiro jogo para o próximo dia 10, quinta-feira da semana que vem, em Curitiba, e 16 de junho, o segundo jogo no Maracanã. Zagueiros, então, do Flamengo versus o Davi Luiz. De novo, hein, Eugênio? A gente vai entrar naquela história lá de jogadores que atuam aqui contra quem atua lá fora, como a gente mostrou aí dos atacantes também. Então, olha, o Rodrigo Caio é quem mais desarma, mas o percentual de desarmes certos do Davi Luiz é melhor. O Davi Luiz também intercepta mais. O Rodrigo Caio vai melhor nas jogadas aéreas e o William Arão morde mais, recupera mais bolas. Você tá nessa expectativa, Eugênio? Você acha que pode rolar, pode ser uma boa pro Flamengo? Olha, o que o Flamengo diz é que não negocia com o jogador. Mas a gente sabe que no futebol, a mentira de hoje é a verdade de amanhã e vice-versa. Não sei. Agora eu fico imaginando o torcedor do Flamengo, ele deve pensar da seguinte forma: gente, se é para trazer um zagueiro do Arsenal, traz o Pablo Mari de volta, que já está no esquema, já conhece todo mundo, já deu certo, já funcionou. Mas assim, o Davi Luiz é um zagueiro com muita qualidade técnica, com muito potencial com a bola no pé, e eu acho que seria muito bom para o Flamengo. É claro que tem que ver, questão física dele. Eu acho que ele, vindo de uma temporada na Inglaterra, tem condições de vestir bem a camisa do Flamengo. Se viesse, eu acho que seria um baita reforço, sinceramente falando, porque dá ali uma presença que hoje o Flamengo não tem, O Flamengo tem o Arão, tem o Rodrigo Caio, daria até para liberar o Arão para voltar ao meio de campo, porque o Davi Luiz tem essa capacidade de articular, ele vai bem com a bola no pé, ali de trás. Já jogou de volante, inclusive. Eu acho que seria uma boa, mas o que a gente sabe de informação é que o Flamengo nega a conversa. Ontem ele fez um post nas redes sociais, Marra? Ele postou ali um stories com a música do Rio de Janeiro, aí era onde o Diego também estava, aí o pessoal ficou todo animado ali nas redes sociais, achando que era uma mensagem meio que subliminar, mas nós já tivemos esse papo sobre Davi Luiz aqui no Sport Center, e na minha opinião, é o que eu sempre falo, eu acho que ele sobraria, pensando em zagueiros no Brasil, um Davi Luiz, hoje, para pensar, o nível que ele, tudo bem, ele não, comparando, até o Bruno falou sobre isso, comparando ele com outros grandes zagueiros na Europa é um papo. Comparando o Davi Luiz no Brasil, com os jogadores que ele precisa marcar e com os companheiros de posição, ele é muito melhor. Ou ele está no nível, ou ele, enfim, ele sobra. Me permito fazer a partes. O Arsenal joga com uma linha de 3. O Davi Luiz iniciou apenas 17 jogos na temporada. O Pablo Mari iniciou 10, mas ele teve contusão. O Davi Luiz é porque realmente ficava e também teve uma rachada de cabeça com o Raul Jimenez, mas foi bem menos tempo. O Arsenal joga com 3, Holding, quase sempre, o Gabriel, brasileiro, muitas vezes, Pablo Mari, outras vezes, e Davi Luiz. Davi Luiz fica no centro, ele é o jogador da sobra. O Arsenal, muitas vezes, por ter laterais muito jovens, o Tierney é a grande expressão disso, o Arsenal recompõe muito rapidamente para proteger os seus zagueiros. E tem 2 volantes que protegem ainda esses zagueiros. O Arsenal consegue, e não fez uma boa campanha,
Não foi bem na Premier League, não pega competição europeia depois de 25 anos. O Flamengo joga com 2 zagueiros, com linha alta. A linha alta de marcação. O Davi Luiz, no Flamengo, joga muita bola, o Davi Luiz. Eu gosto do Davi Luiz quando tem a bola. Mas ele vai passar aperto, hein? Porque se tiver um lançamento rápido, sem proteção, ele é no 1 contra 1, ele vai passar aperto. Hoje eu não imagino, por exemplo, num treino, o Gabigol contra o Davi Luiz, o Bruno Henrique contra o Davi Luiz. Eles são muito mais rápidos. Então, é bom jogador, mas precisa ser protegido. Repito, no Arsenal são 3 zagueiros com proteção de 2 volantes. Ceballos, Xhaka, quem tiver ali, sempre alguém protege. Vai ser criado algo também para proteger o Davi Luiz? Porque com a bola ele resolve, hein? Com a bola ele Sim. Faz também. Então, porque aí, Marro, o Davi Luiz é um cara que gosta, né? Quando pega a bola também gosta de ir embora, tal, ele dá uma empolgada. Mas assim, a comparação que eu faço é com outros excelentes zagueiros que passaram por aqui nos últimos 4, 5, 6 anos e que sobraram aqui, mas de longe, e que talvez lá fora não tenham, né? Tenham tido participações discretas. Olha só. Balbuena é um. Ó, eu ia falar Balbuena, que eu ia de trás para frente. Gustavo Gomes. Sim. Balbuena. Júnior Alonso. O Pablo Mari. O Alonso. O único que eu acho que assim, aqui foi muito bem e que lá fora assim, mantém o mesmo nível, a mesma importância é o Felipe. O Mina. Olha o Mina. O Mina aqui era, pelo amor de Deus, era uma parede. Mas ele vai bem no Everton também. Ah, mas tudo bem, mas quando foi pro Barcelona também, né? Foi aquela empolgação toda. Por isso que eu acho que o Davi Luiz aqui, assim, tecnicamente, iria muito bem. A questão para mim é encaixe. Bem protegido, vai bem. Tem tudo a ver, bem protegido. Senão, porque também, Bruno, assim, senão a gente fica. Não precisa da gente. Não, traz porque tá bom, tal. Sim, traz, mas traz entendendo que hoje ele exige um pouco mais de proteção. Ok, então traz. E também não precisaria do técnico, né, Eugênio? Só contrata o nome aí, põe em campo que o cara se vira sozinho, né, Eugênio? A gente sabe que não é assim, né? Não funciona dessa forma. Mas eu sigo achando que ele tem características que encaixariam bem aqui no Flamengo e no futebol brasileiro. E mais do que a parte técnica e tática e tudo, tem o lance da personalidade. Tem o lance do jogador que vai ter uma liderança, que vai atrair as atenções, que vai ser alguém que vai servir de porta-voz para o time, porque ele tem isso, né? Ele se posiciona, ele se expõe. Ele é um jogador que traz, ele não é só o zagueiro, né? Ele é uma personalidade. E isso no Flamengo é sempre importante, né? É claro que aí cabe ao técnico fazer todos os ajustes necessários para que ele possa desenvolver bem o futebol. Mas vamos lá, falando em correr riscos, é tudo que o Flamengo faz, né? O Flamengo é um time que assume os riscos, porque ele quer justamente pressionar o adversário, tá no campo de ataque o tempo todo. A ideia do Rogério, e é uma coisa que é do DNA do Flamengo, é o seguinte: eu vou atacar e eu vou para cima do adversário. Eu não quero ter que proteger a defesa porque eu quero estar o tempo todo. E aí, de vez em quando, ele sofre lá atrás. Por isso o Flamengo tem um número alto de gols sofridos. E aí, dentro dessa filosofia, eu acho que tudo encaixa. Mas, repito, não sei se é algo viável a essa altura. Ô Bruno, o pessoal tá participando muito aqui na hashtag. E aí, Mari? SC Brasil. Diego Moreira mandou a mensagem aqui. A questão do Davi Luiz é que encaixa no perfil atual do Flamengo, oportunidade de mercado que viria sem grandes custos, tem muita saída de bola, sabe jogar em linha alta e, além de tudo, pode tirar essa nossa seca de gols de falta. E aí, mais gente mandando aqui também, olha... o Ronaldo ainda te marcou, Bruno, falando sem contar que o Davi Luiz ajudaria muito nas bolas aéreas. Enfim, o pessoal participando. Traz o Davi Luiz e volta o Arão pro meio para dar aquela proteção que vocês estão falando. Mandou aqui o Madison também. Sim. Tá tudo encaixado, Mar. Tudo encaixou perfeito, Mar. Não, quando a gente pensa assim, eu penso aí na volta do Arão, porque eu não consigo... Assim, uma dupla de zaga, Arão e Davi Luiz, ela teria muita qualidade para sair jogando. Mas assim, eu acho que o Arão pode proteger o Davi Luiz à frente dele.
E assim, tem essa questão, Eugênio, como você falava, também de posicionamento, de papel, que muitas vezes sobra só pro Diego. Acho que o Felipe Luiz muitas vezes assume também muitas coisas, né? Mas é um cara que pode dividir com o Diego essa questão também de personalidade, mas até no time, com a possibilidade do Arão voltar pro meio também, Eugênio. Sim, o Flamengo tem alguns líderes, né? O Diego Alves é um deles, né? E recentemente, né, na semana passada, a gente estava ouvindo ali ele falando com o Léo Pereira: Léo Pereira, não passa essa bola! Mas ele fica cantando o jogo ali. Eu acho que essa é uma grande virtude do Diego, porque ele mantém assim a defesa o tempo todo ligada, né, no que tem que ser feito e tal. Ele é um jogador que fora de campo, pelas informações que a gente tem, né, o chamado vestiário, ele é muito presente. Imagino que o Davi Luiz chegando também faria esse papel, né? Mas aí tem então um outro lado, entra a questão da média de idade, né? Você sobe, porque o Felipe Luiz já é um jogador experiente, o Diego Ribas já é um jogador experiente, o Davi Luiz seria mais um jogador experiente, todo mundo passando assim da média de idade da competição no futebol, né? O Flamengo já tem, se não me engano, 28 anos a média de idade do time titular. E hoje a gente sabe que os times mais competitivos da Europa estão abaixo disso, estão ali 25, 26 e tal. Então é uma questão. Mas, repito, se encaixar, se acontecer o negócio, eu gosto. A mim, parece interessante. Lembrando, pessoal, que isso é apenas uma, né, não tem nada de concreto sobre o Davi Luiz no Flamengo, é mais o burburinho ali, o Fã do Esporte mandando também a opinião e nós estamos analisando aqui. Mariana. Ele encaixaria ou não? Diga. Venderia muita camisa, hein? Nossa senhora. Muita camisa. É verdade. Olha, o pessoal tá aqui, ó. O Hamilton também, o Ronaldo Araújo, boa, Quem mais tá aqui? Peraí, esse nome eu não vou ler não, que deve ser alguma pegadinha. Mas o Francisco tá aqui também com a gente, ó, mandando mensagem pra gente. O pessoal tá pedindo pra gente falar do Corinthians. Pessoal, o programa começou às 10 da manhã, tá todos os dias às 10 da manhã, estamos por aqui. Já falamos bastante do Corinthians, mas agora a gente ouve também Silvinho e mais personagens de mais uma derrota corintiana. Olha só.